Olá, meus amigos, minhas amigas, paz de Cristo a todos vocês, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Vamos ir direto ao assunto. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Vamos procurar tirar aqui algumas riquezas de detalhes desse texto para o nosso aprendizado. Bom, em primeiro lugar, Geazi seria o sucessor de Eliseu. Porém, a cobiça que habitava dentro do seu coração o impediu de ter essa honra, porque ele tinha o quê? Duas faces. Geazi, ele não sofreu a transformação necessária aqui na terra para obter esta honra de ser o sucessor de Eliseu. Ele andou com Eliseu muitos anos, ele comeu com Eliseu, bebeu com Eliseu, ele tomava café da manhã com Eliseu, dormia perto de Eliseu. E o profeta Eliseu passou para ele muitos aprendizados, muitas experiências. Porém, ele não absorveu isso. Porém, de alguma forma, ele não permitiu que o seu ego fosse quebrado, para que ele então viesse a sofrer a transformação necessária e se tornar verdadeiramente um homem de Deus. De nada adiantou ele passar alguns anos de sua vida sendo um discípulo de Eliseu, porque na verdade ele não absorve tudo aquilo que o profeta tinha tentado de alguma forma passar para ele. E desta forma existem muitos cristãos que estão dentro da igreja há muitos anos, mas não permitem que o seu ego seja quebrado. Eles são convencidos e não convertidos. Eles adoram, tomam santa ceia, eles pregam, louvam até, porém eles não são convertidos. Como o exemplo de Geazi, nós temos outros personagens que também caminharam um certo tempo com Cristo e não sofreram transformação. É o caso de Pedro. Em João 18:10, quando Cristo está sendo aprisionado pelas autoridades, Pedro se levanta para o defender e toma da sua espada e corta a orelha de Malco. Porém, ele agiu naturalmente. Todos nós sabemos que o comportamento dele deveria ser qual? Ficar em espírito, somente observando ele ser preso. Pois o próprio Senhor Jesus, ele dizia para os seus discípulos: eu vou ser preso, vou ser zombado, criticado, vou me crucificar, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Ou seja, este é o propósito de Deus para a minha vida. Porém, Pedro não compreendia isso, ele era natural e não espiritual. Está aí um homem que passou muitos anos com Jesus, 3 anos e meio, mas não sofreu transformação. Quer ver um outro? Você vai lá em João 6:7, Felipe. O Senhor Jesus, para o experimentar, pergunta: aonde compraremos pão para que todos esses venham a se alimentar? Felipe disse: 200 denários de dinheiro não seria suficiente para que alimente essas pessoas. Aonde que estava o foco de Felipe? Aonde estava a visão de Felipe? No dinheiro. E não no Cristo, que tinha o poder para realizar o milagre. Então nós vamos nos deparar com isso nos dias de hoje também, de uma forma bem abrangente. Mas vamos continuar. Aqui no próprio versículo 20, a qual eu acabei de ler, nós vemos que Geazi,
é chamado pelo escritor de homem de Deus, porém nós sabemos que a sua visão estava no dinheiro e não nas almas. Muitos cristãos sobre a face da terra, infelizmente, consideram muitos líderes como homens de Deus. Porém, eles não têm um discernimento espiritual apurado para compreender que, na verdade, eles não são homens de Deus, pois a sua visão está no dinheiro e não nas almas. Dá para você compreender? Nós temos que procurar enxergar a verdade. Se você for em 1 João 4:1 está relatado: amados, não creais em toda manifestação do Espírito, antes provai se os Espíritos provêm de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu tenho que ter discernimento espiritual, ou seja, discernimento é estabelecer diferença. Eu tenho que então, com os olhos da fé, estabelecer a diferença do que é certo e do que é errado. Quer ver um outro versículo também? Se você for em Mateus 15:14, está escrito assim: deixai-os, são guias cegos, um cego não pode guiar outro cego. Ao contrário, os dois cairão no buraco. Quer ver algo profético também? Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio. Hoje nós vemos quantos líderes fazendo das almas negócio, ganhando dinheiro, aprisionando as almas. Então, o que está acontecendo é algo muito sério. Nós vemos aqui quantos pastores, quantos levitas se aproveitam de seus ministérios para enriquecer. Porque eu vejo algo muito interessante aqui nesse texto. Geazi, ele queria as glórias do seu ministério, porém, ele não queria exercer o seu ministério. É algo muito diferente. Sabe por quê? Quando Deus dá peso ao nome, quando Deus eleva um ministério, essa pessoa é vista de uma forma diferente. Essa pessoa passa a ser admirada. Essa pessoa, ela tem influência. E muitos seguidores vão ficar assim, de alguma forma, sendo influenciados por essa pessoa. E é muito fácil eu usar o meu ministério para ganhar dinheiro. Porque é isso que Eliseu queria. Ele está aqui nesse texto um tempo andando com Eliseu. Mas no momento oportuno, que ele viu uma oportunidade, ele demonstrou quem ele era. Ele mostrou a tua face. O seu verdadeiro caráter se revelou. Isso acontece muito, tem acontecido. Você não vê o caso de Priscila Alcântara? Você não vê o caso aí de Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas? Renomados. Deus deu peso a esses nomes, elevou seus ministérios. E por um tempo da vida, pareciam ser pessoas ungidas. Só que em um determinado momento da vida, quando surgiu a oportunidade, quando eles já tinham arrecadado o que eles precisavam, eles mostraram ser quem eles eram. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nos últimos dias isso vai aumentar, nós temos que estar atentos a tudo isso. Nós temos que estar prestando atenção para nós não sermos envolvidos, seduzidos de alguma forma, e para que nós não venhamos perder com isso. Aí no texto também diz, no versículo 20, ainda que Geazi correu atrás. Está escrito assim, está relatado que Geazi disparou em corrida atrás de Naamã para obter algo dele impropriamente. Correu atrás. O que me faz lembrar é de Provérbios 28:22. Aquele que tem um olho mau corre atrás de riquezas, porém não sabe que virá após ele a pobreza. É muito forte esse versículo. Aqui, Geazi, ele está demonstrando que ele tem realmente um olho gordo, um olho de banha, que ele realmente não tinha mudado, que ele realmente andou com Eliseu,
E Eliseu passou tudo o que tinha que passar para ele, só que ele não tinha, como eu já disse, sofrido transformação. Ele era natural. Ele não era convertido, ele era convencido. E de alguma forma aqui, ele serve de pedra de escândalo, pedra de tropeço para Naamã, porque quando ele vai até Naamã, e Naamã recebe ele e fala, olha, o meu senhor resolveu, né, pedir para você uma quantia de dinheiro, tal, porque chegou lá umas pessoas no acampamento. Então ele está fazendo com que Naamã pense que a cura, o milagre, a restauração, ela é recebida por dinheiro e não pela graça. Quantos falsos profetas hoje servem de pedra de tropeço para que muitas almas se acheguem aos pés do Cristo, para que muitas almas aceitem o Cristo? Quantas almas na terra, milhões de almas na terra, já poderiam estar no Evangelho, seguindo a Cristo, mas não se aproximam por causa dos falsos profetas que servem de pedra de tropeço. Geazi serviu de pedra de tropeço aqui. Como que não ficou a mente, o coração de Naamã? Não, tudo bem, está aqui. Ele estava indo com uma visão. Quem sabe ele seria mais transformado para frente, pensando, poxa, o profeta não me cobrou nada, o profeta orou, tive um milagre na minha vida. Mas agora, o que aconteceu? Geazi, uma pedra de tropeço, atrapalha a obra de Deus, atrapalha o agir de Deus. Mas isso vai ser cobrado um dia. Olha o que diz aqui em Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Tudo que eu recebi, meus dons, meus talentos, eu recebi de graça eu vou dar. Se você for lá em 1 Timóteo 6,10 está relatado, porque o amor ao dinheiro é a espécie de todas as raízes de males, e nesta cobiça muitos se apostataram da fé. Geazi era cobiçoso, ele tinha um olho gordo, como eu disse aqui. Geazi era interesseiro. Geazi só ficava prestando atenção nos bens das pessoas, no que as pessoas possuíam. Ele não era convertido, convencido, como muitos são dentro da igreja. Não sofreram a transformação necessária. E nesse momento aqui, então, ele revela a sua verdadeira motivação, o seu verdadeiro caráter e a sua verdadeira face. Pode esperar. Sempre tem acontecido isso e vai continuar acontecendo. Muitos que você conhece ainda vão revelar a sua verdadeira motivação, o seu verdadeiro caráter e a sua verdadeira face. Muitos estão enganando ainda e vão continuar aparecendo esses que vão se revelar. Realmente você vai dizer, meu Deus, ele cantava, ele louvava, Deus deu peso ao nome dele, ele levou o ministério, ele tem condições de fazer isso. Então aqui ele mostra quem ele é. E você pode prestar atenção que ainda no versículo 20 está escrito que Geazi queria tomar alguma coisa de Naamã. Hoje nós vemos os falsos profetas aí querendo tomar tudo que você tem, querendo fazer um limpa na sua vida, querendo deixar você sem nada. Então você tem que acordar. Você tem que identificar quem são os homens de Deus e mulheres de Deus verdadeiros. Você tem que ver isso. A Bíblia relata, pelos seus frutos os conhecereis. Só que nós vemos hoje em dia os falsos profetas aí, realmente não tendo frutos do Espírito, mas mesmo assim muitas almas continuam cegas. Por quê? Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos são seduzidos, envolvidos, existem muitas almas inconstantes, leigas, que são envolvidas, seduzidas e é tirado tudo delas, porque elas não têm o alicerce da palavra. A palavra é bússola da direção. Se você ler a palavra, o próprio Senhor vai dirigir a sua vida. E no versículo 25, para terminar, diz assim: de onde vens, Geazi? Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Aí Eliseu, porventura não foi contigo o meu espírito? Então Geazi, ele mente, porque perguntas deixam pessoas desconfortáveis. Ainda mais se a pessoa está enganando como Geazi. As perguntas sempre confrontam e ele mente.
E a Bíblia relata em Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do homem velho e vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento. Só que Geazi, eu vou repetir que ele disse assim, porventura não foi contigo o meu espírito? Se você tem comunhão com Deus, vida com Deus, afinidade com Deus, você não fica enganado. Geazi estava tentando enganar, mas Eliseu disse, sei quem você é e sei o que você faz. Quem tem comunhão com Deus, Deus mostra para ele quem é o enganador, quem é o traidor, quem é o vaidoso, quem não é convertido, quem não tem vida com Deus, quem é cobiçoso, quem é invejoso, ele revela, não adianta. Você tem vida com Deus, você é profeta, profetiza, não adianta, ninguém te engana. Deus revela o profundo e o escondido, como está em Daniel 2:22. Que você fique com essa mensagem no seu coração. Deus abençoe a todos.